Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e a misericordiosa presença do Senhor seja em abundância em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus nos habite, direcione e capacite a sermos melhores que ontem e a fazermos a boa obra do Senhor em nossa vida e também na vida do nosso próximo. Amados, o capítulo 3 de Hebreus é uma continuação do tema estabelecido nos capítulos anteriores, que é a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés e sobre o sistema do Antigo Testamento. O autor da epístola deseja encorajar os crentes a permanecerem firmes na sua fé em Jesus, mesmo diante de perseguições e tentações. No início do capítulo, o autor começa comparando Jesus a Moisés. Ele afirma que Jesus é superior a Moisés, assim como o edifício é superior ao edificador. Moisés era servo fiel na casa de Deus, mas Jesus é o filho sobre a casa de Deus. Em essência, o autor está estabelecendo a superioridade de Jesus como mediador de uma nova aliança em relação ao Antigo Testamento. Em seguida, o autor faz referência ao episódio de Êxodo, quando o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito, mas falhou em entrar na terra prometida devido à sua incredulidade. O autor adverte os crentes a não repetirem o mesmo erro de incredulidade. Ele os exorta a manterem firmes a sua confiança em Jesus para que não se desviem da fé. O autor usa o exemplo da rebelião e incredulidade dos israelitas no deserto para advertir os crentes sobre os perigos da apostasia. Ele enfatiza a importância de um coração fiel e obediente a Deus e adverte que aqueles que endurecerem seus corações em desobediência não entrarão no descanso de Deus. O capítulo termina com uma exortação aos crentes para encorajarem uns aos outros diariamente, a fim de evitar que sejam endurecidos pelo engano do pecado. Ele enfatiza a necessidade da comunhão e encorajamento mútuo na vida cristã. E eu convido você a ler e compreendermos Hebreus capítulo 3. Jesus Cristo é superior a Moisés. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O perigo da incredulidade. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se dignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram
cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não estariam no meu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E eu convido você a orar em agradecimento comigo agora. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e sempre nos ouve. Senhor amado, gratidão por este dia, gratidão por nossas vidas, gratidão por este despertar, gratidão por sermos instrumentos amados, gratidão por podermos transbordar a Tua palavra, como aprendemos nesse capítulo, Senhor. Pai, peço humildemente que o Seu Espírito nos capacite e que aumente a nossa fé, que a cada dia nós somos mais alimentados na Tua palavra, Pai. Porque o nosso corpo, ele se alimenta do pecado, mas o nosso espírito se alimenta de Ti, da Tua palavra. Então, que a cada dia sejamos mais fortes, mais firmes, que a cada dia nós sentimos essa sede de conhecimento, essa sede do Senhor. Pai, peço humildemente que abençoe a nossa terra e todos os nossos irmãos. Neste avivamento, Pai, que está acontecendo, que cada pessoa abra os olhos da fé e reconheça a Ti, Pai, como único Salvador. Que se livrem das garras, das distrações que o mundo e o inimigo oferecem, Pai. Pai, gratidão pelos jovens que a cada dia se levantam fortes. Jovens fortes é o que a nossa nação precisa. A próxima geração precisa ser forte, Pai, porque pela primeira vez em toda a história, os filhos de hoje são menos inteligentes que seus pais. Pai, eu te entrego toda a raça humana e peço humildemente libertação de mente, Pai. Que as pessoas sintam desejo de conhecimento, que as pessoas sintam o desejo de estar se informando, de estar se reeducando, de estar abandonando crenças que as limitam, que as impedem de crescer em todos os aspectos da sua vida e que a tua presença, Pai, seja abundante em nossas vidas. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que capítulo, amados? Conclusão. O que esse capítulo nos ensina hoje? Além do que nós já sabemos da superioridade de Jesus Cristo, nós temos que apoiarmos uns aos outros. Nós temos que estar sempre presentes, falando do Senhor, usando o exemplo de nossas vidas, sendo exemplos na vida dos outros, para não desanimarmos na fé. Nós precisamos estar estudando, firmes na palavra, porque o nosso corpo se alimenta de pecado, mas a nossa alma, o nosso espírito se alimenta do Senhor. E onde a gente encontra as palavras do Senhor? Na Bíblia. Não podemos parar de estudar e praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou lá. E eu estarei sempre aqui, sempre trazendo para você a palavra do Senhor, a compreensão e ficando à disposição para nós conversarmos caso haja dúvida. Minhas redes sociais estão disponíveis aqui embaixo na descrição e eu desejo a vocês que sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.